dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. A tentativa de Donald Trump de demitir Lisa Cook, conselheira do Banco Central Americano, Miriam, é mais um ataque do presidente dos Estados Unidos à instituição e um comportamento que tem como objetivo controlar as decisões do Fed. Comportamento, Miriam, que põe em xeque a credibilidade de um órgão que influencia não apenas os destinos da economia dos Estados Unidos, influencia a economia internacional, e isso é preocupante. É muito preocupante. Eu estava lendo agora de manhã tanto o New York Times quanto o Financial Times, e o que eles estão dizendo aqui não é a briga em torno de uma pessoa, é uma coisa muito mais séria que está em jogo, porque se ele consegue tirar a diretora Lisa Cook, ele nomeia uma pessoa que vai formar a maioria de pessoas ligadas a Trump dentro do Fed. Isso nunca se pensou, isso é uma coisa impensável, porque o Fed sempre foi uma cidadela inexpugnável, né? Sempre foi independente, e isso desde 1913, quando ele foi criado, para ser o guardião da moeda. E a moeda americana é muito bem sucedida, como se sabe, é a moeda que é a moeda de reserva do mundo inteiro. Mesmo países que não gostam dos Estados Unidos, têm rivalidades como a China, tem reservas em dólar, compra títulos em dólar, títulos do Tesouro Americano nominados em dólar. E isso é parte da economia americana ser tão influente quanto é. Agora, mais do que isso, se ele fizer isso, submeter o Fed à sua vontade, e é isso que o Financial Times está dizendo, quer dizer, não é uma pessoa, não é uma discussão de uma pessoa. Você tem que olhar a floresta e não a árvore. Passa a ter, a presidência americana passa a ter controle de um órgão que sempre foi independente e submetendo esse órgão à sua vontade. Então, isso quebra um princípio básico da economia americana, né, de ter um guardião da moeda independente e autônomo, fazendo o que é preciso ser feito para que a inflação fique dentro da meta, que deles é 2%. Então, eles acham que uma redução rápida de taxa de juros americana, quando há pressões inflacionárias, provocadas inclusive por políticas do próprio Trump, que são as políticas tarifárias, elas são inflacionárias. Se nesse momento você reduz rapidamente a taxa de juros para provocar um crescimento, você pode produzir um aumento da inflação, mas principalmente você quebra a confiança no Fed, a confiança a confiança que ele sempre teve, a credibilidade que o Fed sempre teve. Então, ao quebrar essa credibilidade, o que acontece é o dólar ficar mais fraco, o dólar deixar cada vez mais de ser a moeda de referência. Então, é muita mudança que pode acontecer na economia americana e mundial se ele consegue, com sucesso, tirar a Lisa Cook. Ela está dizendo que não sai, as acusações contra ela são frágeis, e principalmente ela não foi condenada, né? Então, pela tal fraude imobiliária do que ela está sendo acusada. Ela está sendo acusada de ter dito ao pegar financiamento imobiliário, que deu 2 endereços como a principal habitação dela, a principal residência, e que isso ela teria feito para reduzir os juros, que ela fez o crédito imobiliário. Mas não todos os especialistas que estão sendo ouvidos pela imprensa americana dizem que tudo é muito frágil e não foi discutido isso na justiça, levantado essa questão com relação a ela. Mas o mais objetivo, o mais importante não é discutir esse pretexto que ele está usando, mas o fato de o que ele quer. Ele quer, além de tudo que ele tem feito de assalto às instituições americanas, agora é uma instituição chave para a estabilidade da economia americana.
E é isso que ele está tentando derrubar agora, Cássia. Emília, esse processo, né, em andamento de uma quebra da credibilidade da economia americana não ocorre de forma isolada em relação a essa decisão de Donald Trump sobre essa diretora do Federal Reserve. Existem outras medidas que também acabam colaborando para esse processo, né? Exatamente. Então, ele, na verdade, tem feito... segundo aqui uma matéria que eu estava lendo no Financial Times, ele sai do... ou New York Times, não sei onde eu li os dois. Ele sai de um momento de apenas xingar, né? Xingar o presidente do Fed, xingar tal, para ter controle. Então, isso é muito mais grave. Então, se passar a impressão de que ele tem o controle do Fed, isso pode agravar a situação. Quer dizer, tem consequências que é meio até ainda não calculadas, porque como esse foi um cenário que nunca se pensou que fosse acontecer, que um presidente americano fosse atacar o Banco Central e tentar controlar a decisão do Banco Central, que isso é tão inesperado, né? Que não se sabe exatamente quais são as consequências, mas elas não são triviais. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.